Então, estamos iniciando uma aula de biologia. Hoje a aula tratará do assunto transporte celular. Essa aula ela complementa a aula sobre osmose, vai falar sobre osmose, sobre difusão, transporte ativo, passivo, difusão facilitada, difusão simples, e nós também falaremos de alguns mecanismos celular de englobar moléculas ou estruturas que nós iremos tratar mais para frente, que é relacionado a processo celular, que vai tratar de fagocitose, endocitose, exocitose. Então, essa aula, ela tem como finalidade também completar a aula que nós falamos sobre mitose, meiose, sobre as organelas celulares, funções de membrana celular, e aí nós iremos tratar desse assunto de maneira que ele possa também a gente entender que a histologia, como a gente estava trabalhando, falando dos tecidos biológicos, que são os 4 tecidos biológicos, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, eles vão formar estruturas mais complexas, que são os órgãos, mas todas essas estruturas, elas só conseguem se manter ativa se nós tivermos mecanismos onde a célula consegue receber materiais externos através do seu metabolismo, que é compreendido entre anabolismo e catabolismo, ou seja, processo de síntese de materiais ou processo de quebra de material para produção de energia. E esses materiais só têm sentido se só acontece na célula se você tiver algum tipo de entrada aonde a célula permite que essas entradas aconteçam de uma maneira complexa, simples ou até mesmo tão natural que a gente nem percebe. Então, o que se trata de transporte celular? São os transportes que acontecem dentro da célula, dentro do organismo, tem a ver com processos ativos e passivos, e tem a ver também com a membrana celular, que é essa aqui representada nesse esquema. O que acontece nessa membrana? Ela vai ter proteínas que vão permitir a entrada, ela vai ter proteínas que estão no meio externo e no meio interno, ela vai ter uma bicamada lipofosfórica, onde o material que passar por essa camada ele tem que ser lipossolúvel, ela não vai conseguir passar substâncias que são polares, no caso a água, porque nós temos ela é hidrofóbica, né? A gordura não se mistura com a água, e nós vamos ter proteínas carreadoras que vão permitir essa facilidade de entrada. Então, o que acontece, né? Então, a membrana plasmática, como foi dito, é uma estrutura formada por 2 camadas, que é lipídica, ou seja, de gordura, e ela funciona como uma barreira protetora. Do contrário, toda a água que entrasse no organismo já teria um acesso direto à célula. Só isso não acontece porque a gordura protege o corpo dessa entrada sem nenhum tipo de controle. Essa camada também ela permite entradas de materiais que são apolares, ou seja, materiais que são solúveis em gordura. Então, alguns medicamentos, algumas substâncias que são lipossolúveis têm uma dificuldade maior de sair do organismo. Haja vista alguns medicamentos, né, que têm como característica a sua solubilidade em gordura. Então, você vai ter que dosar de tal maneira que possa tratar dessas características. Vitaminas que pode ser armazenada porque a gordura ela consegue reter esses materiais, como a vitamina A, D, E e K, né, que são vitaminas lipossolúveis. Mas nós temos também substâncias que vão ficar fora da célula, mas que precisam entrar. Então, você vai ter transporte celular mediado por proteínas, com gasto de energia ou não. E a gente vai tratar desses processos. A membrana ela apresenta essa capacidade de selecionar, então ela tem uma permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade seletiva indica que ela pode ter canais que vão direcionar substâncias de fora para dentro ou de dentro para fora. Essa substância ela pode ter um gasto de energia, a gente chama de transporte ativo, ou ela simplesmente ela vai a favor do gradiente de concentração, que seria a parte onde o material vai ser difundido, em sua maioria, para poder equilibrar as concentrações. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas características. Entre elas, nós temos
essa característica que vocês estão vendo aqui de uma membrana, que é essa azulzinha e amarela, onde ela vai ter uma via direta, então você tem uma difusão aqui, simples. Por que simples? É um material lipossolúvel que passa por essa bicamada lipídica, porque o que é solúvel em gordura passa pela membrana celular. Você tem canais de entrada que muitas vezes a substância pode ser até no caso aqui, ela pode ser até a base polares, no caso, que ela vai passar por essas proteínas carreadoras, que são as portas que vão se abrir para essa substância entrar. Então, aqui você tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, uma substância é permitida a entrada devido a essa proteína de membrana, que nós chamamos normalmente de permease. Então, é mediadora de canal, que está escrito aqui. Nós temos mediadoras carreadoras, ou seja, vai pegar esses materiais e colocar para cá. E nós temos bombas de entrada e saída de energia, onde muitas vezes substâncias que estão com baixa concentração, teoricamente ela entraria mais material para essa região, que seria os solutos. Ainda assim, isso não acontece porque você tem uma bomba tirando isso de dentro da célula, que são os transportes ativos. Então, a gente vai tratar um pouco disso. Essa conformação da membrana é importante ter na cabeça, porque nós temos uma área extracelular, que é o que a gente chama de LEC, né, líquido extracelular. Nós temos uma área interna, que é o LIC, que é o líquido intracelular. Membranas que vão permitir a passagem. Por exemplo, aqui tem o potássio, que ele é importante se concentrar dentro da célula, e o sódio é importante ele estar fora da célula. Isso é uma difusão que acontece por muitas vezes, ou você tem aqui, por exemplo, o oxigênio e o gás carbônico, né, em diferentes concentrações, que está sendo difundido também para ser depois eliminado lá nos nossos pulmões, nos alvéolos, pelo processo de hematose, onde nós teremos uma diminuição da quantidade de gás carbônico no sangue e um aumento da concentração de oxigênio no sangue, que a gente chama esse processo de difusão celular por hematose. Então, a membrana celular, ela permite essas características de entrada e saída. Nós temos membranas, né, uma bicamada lipofosfórica, ou seja, caudas fosfóricas, e nós temos um filme aqui em cima de água que não passa para esse outro lado, passa apenas por essas permeases, essas membranas carreadoras. Então, o que nós temos aqui também? Nós temos a difusão simples, que é uma passagem direta por uma camada lipídica. A molécula tem que ser apolar, ou seja, tem que ser diluída em gordura. Tem uma proteína de canal que ela está entre as camadas que permite a entrada. Então, a gente tem essa difusão mediada por canal, como está escrito aqui. Tudo isso aqui também é transporte passivo, que não gasta energia. E tem esse transporte mediado por carregadores, que seriam essas bombas, tá? Que também vai vir passar por aqui devido à diferença de concentração de um lado e do outro, que vai colocar para dentro substâncias que são necessárias. Então, é como se fossem portas nessas membranas que permite a entrada de substâncias na célula de uma maneira em que essa substância consiga ter as suas concentrações adequadas dentro da célula para a sua sobrevivência. Então, nós temos gasto de energia algumas vezes, que seria, aqui no caso, está gastando energia, que mostra a questão relacionada aos ATPs, que seria as moedas energéticas da célula, mas isso aqui é um assunto que a gente vai tratar melhor mais para frente. O gradiente de concentração também é uma questão importante, onde tem mais soluto passa para onde tem menos, isso é difusão. Se fosse solvente de menos para mais, a gente chama isso de osmose. A gente vai tratar disso mais para frente. Por exemplo, aqui nós temos o soluto, que é o vermelhinho. Vamos pensar no soluto como aquilo que a gente coloca para dissolver. Por exemplo, você tem um copo que você coloca sal. A água do copo, ela seria o solvente. O sal seria o soluto. E o que acontece com a osmose? Aonde você tem mais solvente, no caso a água, passa para onde tem mais soluto, que no caso a concentração está maior de sal. O que acontece nesse momento? Você diminui a quantidade de solvente no lado e aumenta de solvente do outro. E esse processo de transporte de solvente do menos concentrado para o mais concentrado é chamado de osmose. Esse processo também depois a gente vai tratar de uma forma melhor. Aqui é um mapa conceitual importante
que depois vocês consigam escrever isso no caderno para poder ter já uma ideia do que vai ser tratado. Você tem aqui um exemplo de difusão que acontece, por exemplo, nas hemácias, que são células do sangue, que dependendo da concentração que você colocar, esse sal vai fazer com que haja, de repente, uma plasmolização, ou você pode ter um rompimento da membrana celular devido a uma solução ser hipertônica ou hipotônica. Você já vai entender melhor isso. É importante saber que tem difusão simples, facilitada, que tem chamado de transporte passivo, que não há gasto de energia. E o ativo, você sempre vai ter o ATP. Tá? Depois, se vocês puderem copiar, isso aqui é importante, tá? Esses esqueminhas aqui embaixo também é importante. Difusão facilitada por membrana, difusão simples que passa por meio dos canais das membranas fosfóricas aqui. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o transporte passivo. Como a gente já disse, transporte passivo é o tipo de transporte celular onde existe uma passagem direta de substâncias por meio da membrana celular, de maneira que não há gasto de energia. Então, o que você precisa ter é uma diferente concentração de soluto e solvente em ambos os lados da membrana. Vamos imaginar que aqui fora é o líquido extracelular e aqui dentro o líquido intracelular. E você tem dois tipos de difusão. Qual o tipo de difusão? Aquela que esse soluto passa direto por essa membrana celular. Lembrando que isso aqui é membrana celular, é uma bicamada. Ó, você tem uma camada aqui em cima e aqui embaixo, parecendo duas caldinhas, uma bolinha, mas isso aqui é gordura ligado a fósforo. E se essa substância for uma substância solúvel em gordura, ela passa, porque essa membrana ela é feita de gordura. Lipofosfórico. A palavra lipo é gordura, fosfórico, PV fósforo. Se ela passar por aqui por ser soluto, a gente chama isso aqui de quê? A gente chama de difusão simples. Se ela passa daqui por uma membrana, que é uma forma de porta, que faz com que ela passe mais rápido, a gente fala que é uma difusão facilitada. O que eu quero dizer é que essa passagem não existe gasto de energia. Então, a gente chama isso de transporte passivo. É só imaginar que quando você, por exemplo, está no metrô, imagina na Sé, 6 horas da tarde, você quer ir embora. Você para na frente da plataforma do metrô. Na hora que o metrô para, você não precisa nem se preocupar em entrar no trem, as pessoas vão te empurrando, você nem gasta energia. Então, isso aí seria uma difusão facilitada, ou seja, não existe gasto de energia e a concentração de pessoas, ou seja, de soluto, que seria essas bolinhas amarelas, é tão grande que praticamente empurra aonde tem mais pessoas para onde tem menos. Imagina aqui dentro fosse o trem. Então, aí, qual a tendência? Igualar a solução. Aqui a tendência é isso aqui mandar a quantidade de excedentes para cá, para poder igualar as duas soluções. Isso a gente chama de gradiente de concentração, onde um está mais e outro está menos. Então, esse tipo de transporte que não gasta energia, a gente chama de transporte passivo. Como que a gente pode definir isso? É uma classificação, de uma passagem de substância de um meio ao outro, onde não há gasto de energia, mas existe 3 tipos de transporte passivo. Difusão simples, que a gente já comentou, e a gente vai comentar melhor depois, que é aquela difusão que é uma passagem do mais para o menos, com a pessoa que está lá na plataforma do metrô, que é empurrada, sem precisar se preocupar. Difusão facilitada é quando você tem acessos mais fáceis, como membrana e portas, que seria essas proteínas dentro da célula. E a osmose, que são processos de passagem devido a ser solvente, que sai do meio menos concentrado por mais concentrado, mas em vez de ser o soluto, passa o solvente. Você já vai entender o que é solvente e o que é soluto. E o mais importante do transporte passivo, não há gasto de energia. Isso é uma coisa muito importante, porque é isso que define um transporte passivo. Lembrando que a gente está falando de transporte de substância para dentro da célula. Esses transportes são importantes, porque são eles que permitem a nossa nutrição. Por exemplo, a gente se alimenta, digere o alimento, porém só vai absorver o alimento que vai para o sangue, e o sangue só vai conseguir passar as substâncias do sangue para a célula se tiver mecanismo celular capaz de receber essas substâncias e abrir portas ou passar diretamente, se for uma difusão simples, para que a célula receba esses nutrientes e possa construir as suas estruturas baseadas nessa substância.
Outras vezes, substâncias que são produzidas pelo próprio corpo são mediadores, por exemplo, hormônios, ou citosinas, que são substâncias relacionadas à nossa imunidade, que têm como características passagem de um ponto para outro. Então, você vai ter na própria membrana celular estruturas receptoras que vão abrir canais, que vão permitir passagem ou vão impedir passagem. Então, isso aí é importante na parte medicinal, na parte relacionada também à nutrição, ou mesmo em outras questões relacionadas, por exemplo, à nossa imunidade, proteção e etc. Tá? E como que é o transporte passivo? É simples. Se a gente pensar somente nessa parte aqui, ó, essas três estruturas aqui, então daqui para cá é um transporte que não há gasto de energia. Você tem uma substância de um lado que vai passar para o outro. Se essa substância está de um lado, ela vai passar para o outro, e você tem uma bicamada lipídica, que aqui é a membrana celular, se ela for uma substância lipossolúvel, de novo, só vou lembrar, sempre eu vou estar lembrando vocês, uma substância que dissolve em gordura, ela passa direto. Só que ela vai passar direto com uma certa lentidão, porque ela tem que passar pelas camadas aqui, até ela é como se estivesse escorregando daqui até chegar aqui do outro lado. Então, existe uma demora relativa nessa passagem. Agora, se eu tiver uma difusão facilitada, significa que eu vou ter canais dentro da membrana celular que vai selecionar algumas substâncias para passar para o outro lado de uma forma mais rápida. É como se você tivesse, por exemplo, no baile, numa fila, e você tivesse que ficar lá no final, esperando chegar a sua vez para entrar. E aqui é como se você estivesse no mesmo bar e tivesse alguém lá na portaria que conhecesse vocês e te passasse na frente, você chegasse primeiro que os outros. Então, a difusão facilitada é um acesso mais rápido por meio de membranas que a célula tem, que nós chamamos de permease, que permite a entrada de substância de forma que também não tenha gasto de energia. Lembrando que o que define transporte passivo é não gastar energia. Ou você vai ter carreadores. O que é um carreador? É uma espécie de, como se fosse aquelas portas giratórias. Uma substância encaixa em uma estrutura na membrana celular, isso aqui gira. Então, aquilo que está aqui, joga para dentro. Aqui não, aqui a porta está aberta. Aqui é um tipo de estrutura que está internamente dentro da célula, que vai abrir, vai rodar conforme as substâncias vão se encaixando. Só que ela roda daqui e joga para cá. Ela não tem gasto de energia, tá? Aqui você já tem um gasto de energia, porque isso aqui vai forçar essa saída. Aqui não, aqui a entrada é livre. Aqui não, aqui você tem que gastar energia. Então, difusão simples, passagem devagarinho, escorregando, mais lenta. Difusão facilitada, você tem aqui um canal que você passa direto. Mediadores, o que seriam esses mediadores? São estruturas como se fosse porta giratória dentro da célula, que entra e sai substância selecionada aqui dentro. O que é um gradiente de concentração? É onde você tem mais substância, é o gradiente onde você tem uma concentração maior. E onde tem menos substância, concentração menor. Então, qual é a tendência? Aquilo que está lotado, ou seja, onde tem mais, e para onde tem menos. Mas isso só vai acontecer se tiver como característica essa substância ser solúvel em gordura, como esse caso aqui, que é lipossolúvel, e você ter capacidade de ou esses canais aqui presentes. Então, nós estamos falando de transporte passivo. O ativo, não. Existe energia sendo gasta, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, nesse transporte passivo, o que eu expliquei anteriormente. Uma difusão simples, você tem uma passagem direto pelas membranas celulares que é lipossolúvel, que ela tem uma bicamada aqui, lipofosfórica, é a característica da membrana. Uma substância lipossolúvel passa direto, ela vai escorregar em um tempo. Isso é chamado de difusão simples. Quando eu tenho uma difusão facilitada, tanto esse canal aqui, essa proteína carreadora, ou essas proteínas aqui como se fosse uma portinha, você passa por esse canal direto, ou você encaixa e ela vira. Esse aqui é mais seletiva, né? Uma difusão mais seletiva, por quê? Se for triângulo, não passa aqui, só bolinha, porque ela o encaixe é uma bolinha. Encaixa, gira. Aqui não. Aqui ela vai escorregando. Tem canais que são iônicos, né? A base de eletricidades, né? No caso, seria
substâncias cátions e ânions que iriam passar por essas entradas aqui. Como se chama essas substâncias que nós temos nas células? São as permeases, né? Ou seja, proteínas que deixam passar essas substâncias de um lado para o outro. Você tem um gradiente de concentração maior fora da célula e um menor dentro. Ela pode passar por essas proteínas de canais, tanto por aqui como pelas permease, ou ela pode ir para cima e para baixo, dependendo da solubilidade em gordura. Tanto uma como a outra são de fusão simples, permease de fusão facilitada por proteínas que estão aqui dentro, tá? Então, a gente tem um tipo de difusão especial de nome osmose. O que é osmose? Você considera a passagem não do soluto, na osmose se considera a passagem do solvente. O que nós vamos ter aqui? Né? Só para vocês entenderem, eu já vou explicar melhor depois. Quando você pega a solução A e uma solução B, e você coloca, por exemplo, como se fosse esse tubinho U, imagina que você colocou uma membraninha aqui que passa determinadas quantidades de substâncias aqui. Imagina que se eu pegar, por exemplo, um copo, uma xícara d'água, uma xícara pequenininha de café, e colocar uma colher de sopa de sal. Encho de água, coloco uma colher de sopa de sal. Na hora que eu tomar essa água com sal, eu vou sentir água muito salgada. Então, ela está bem concentrada em termos de sal. Se eu pegar essa mesma quantidade de água, né, essa mesma quantidade de sal, e jogar, por exemplo, em 20 litros de água, e tomar essa água, lógico, na mesma quantidade da xícara, eu não vou sentir muito salgada. Por quê? Porque ela se dissolveu mais. A primeira xícara ficou super concentrada, porque teve pouca água em relação à quantidade de sal. A outra se tornou pouco concentrada, porque tinha pouco sal em relação à água. A solução que tem mais soluto em relação ao solvente, a gente chama de hipertônica. A solução que tem menos soluto em relação ao solvente, a gente chama de hipotônica. Então, quando você coloca essas duas substâncias em contato, imagina aqui, está em contato, qual que é a tendência? O solvente que tiver de um lado, menos concentrado, ir para o outro. Então, você percebe que aquilo, ó, que é uma água, ela vai tentar diluir aquilo onde tem mais sal. Então, você pode perceber que até subiu um pouco aqui. Então, isso vocês vão entender primeiro quando eu começar a falar do transporte. Ó. Por exemplo, aqui no caso, a osmose, o soluto não se move, tá? Mas quem se move? O solvente. Aí vocês podem perguntar, professor, mas o que é solvente, né? Então, vamos conceituar o negócio. A água que você coloca dentro de um copo, ela vai dissolver aquilo que é normalmente um sólido, né? Que seria, por exemplo, no caso aqui pode ser um corante, mas pode ser um sal. Eu pego essa água e jogo sal, o que acontece com esse sal? Ele vai ser dissolvido aqui dentro. É como se ele fosse separado em suas moléculas, formando ali moléculas menores. Então, você está tendo um soluto, que seria aquilo que vai ser dissolvido, e solvente, aquilo que vai dissolver. Quando eu junto soluto com solvente, eu tenho uma solução, que é a mistura do soluto com solvente. Quando a gente volta para cá e começa a pensar nisso, eu tenho uma solução que tem pouco solvente, aqui no caso nem está mostrando direito, então a gente fala que a palavra tônica é concentração, a palavra hipo é pouco. Então é uma solução com pouca concentração, ou seja, é uma solução hipotônica. Quando a solução tem muita concentração, lembrando que a concentração é a relação da água é o solvente pelo soluto, então você pode ver que aqui tem bastante essas bolinhas meio rocheadas, comparado com essa aqui que quase não tem, ou não tem, na verdade. Então, eu tenho uma solução que eu tenho mais soluto em relação ao solvente e uma que tem menos soluto em relação ao solvente. A palavra hiper é muito, tônica é concentração. Se eu tenho uma solução que tem bastante concentração e uma outra que tem pouco, qual é a tendência? Se você colocar uma membrana como se fosse uma tela, o solvente de uma solução menos concentrada, ou seja, hipotônica, esse solvente vai passar para o outro lado, que é uma solução mais concentrada, hipertônica. Então, você vai continuar com a mesma quantidade de soluto de um lado, mas o que está passando de um lado para o outro é solvente. Isso é muito característico quando a gente pega, por exemplo, alface. Vocês percebem que na feira, quando o alface ele é vendido, ele é hidratado, ele é colocado água sobre ele, e ele fica sempre verdinho. Quando você chega na sua casa, você pega aquele alface, se você não colocar água nele, ele vai murchando devagarinho.
Mas se você coloca sal, vocês percebem que ele murcha mais rápido. Por quê? Porque você está concentrando a solução na água que você colocou nele, no caso o tempero. Essa solução concentrada vai puxar a água dele. Então a célula dele vai plasmolizar, ou seja, vai murchar. E aquele alface que você temperou de manhã, de tarde, ele já não dá para comer à noite porque ficou murcho. O que aconteceu no momento que você temperou e colocou sal? Você transformou a solução da água de sal que você colocou sobre ele, que é uma solução hipertônica, comparado com as células do alface, que era hipotônica, você teve ali uma passagem de solvente do alface para a água que está fora, então ele começou a perder água para o ambiente. Então a alface murchou devido a você concentrar a solução fora dele. Então o que aconteceu ali? Você fez uma osmose quando você transformou aquele tempero num tempero concentrado devido ao sal que você colocou ali. Isso é muito característico quando você percebe numa célula. Então vamos lá. O que nós temos? Isso aqui é a célula do sangue, tá? Isso aqui é uma hemácia. O que é uma hemácia? É uma célula vermelha do sangue. Aqui você tem uma solução, por quê? Porque o sangue ele tem um plasma, e o plasma ele tem substâncias dissolvidas nele, então é uma solução, plasma, e você tem os elementos figurados, entre eles as células vermelhas do sangue. Essas células vermelhas do sangue, ela tem também uma concentração dentro dela. Então, os sais que ela tem dentro dela faz com que ela tenha uma concentração interna. O sal que tem no plasma tem uma concentração externa. Quando eu uso a palavra iso, eu falo que a iso é a palavra igual. Tônica é concentração. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu tenho uma concentração igual. O que eu estou comparando? Eu estou comparando o plasma, que é essa substância de fora, com as hemácias, que é as células do sangue. Então, eu tenho 3 solutos fora, 3 solutos dentro. O que eu tenho? Uma igual concentração. O que acontece? O que entra tem que sair, porque eu entrei um sal, sai um sal. Por quê? Eu não posso ter mais, porque as soluções são iguais. Então, esse tipo de situação é o que é desejável no nosso sangue. Por quê? Porque o nosso sangue ele não pode ser com uma alta concentração relacionada ao plasma, elementos figurados, ou seja, plasma e massa. Ele tem que ter a mesma concentração. Do contrário, vai ter eventos como esse. Ó. Se eu tiver fora do sangue, uma concentração menor. Então, toda vez que você ouvir a palavra tônica é concentração, hipo é pouco. Então, fora do sangue eu tenho uma solução hipotônica, o que significa que eu tenho menos soluto comparado ao meio. O que acontece aqui? O solvente do plasma, ele começa a sair do menos concentrado, solvente, e para o mais concentrado. Onde está mais concentrado? A célula do sangue. O que vai acontecer com essa célula? Ela vai inchar. Ela vai ficar túrgida. O que é túrgida? Ela fica gordinha. Então, eu não posso permitir que isso aconteça. Por quê? Porque isso vai prejudicar o transporte de oxigênio. Então, se eu tiver uma situação onde eu coloquei uma sonda de uma pessoa com um soro fisiológico hipotônico, ou seja, a solução do soro é menor que a do meu sangue, eu posso fazer com que a minha célula sanguínea se torne túrgida, eu prejudico todo o transporte de oxigênio, eu posso ter uma hipóxia, que é uma situação onde o nosso corpo ele perde a capacidade de receber oxigênio, ou uma diminuição dessa disponibilidade, e dependendo do caso, você pode vir a óbito. Ou seja, se um dia vocês forem trabalhar em hospitais, só o fato de você não saber que a concentração do sangue ela tem que ser igual do plasma, o plasma do sangue tem que ser igual das hemácias, você acaba tendo um grande problema aí, porque você pode causar uma hipóxia, né, da pessoa devido a essa situação. O que a gente faz? Né? A gente primeiro tem que saber que a concentração do soro fisiológico tem que ser a concentração do nosso corpo. Então, vocês podem ver que o soro fisiológico, a concentração dele é 0,9%. Ou seja, né, nós temos ali 9 gramas de sal, né, 9 gramas, é isso, para cada 1 litro de água. Então, nós temos uma situação bem típica ali, né, de soluções fisiológicas que pode ser preparada numa situação onde você tem uma ausência de solução por uma falta do hospital. Agora, se eu faço o contrário, se eu pego e em vez de colocar uma solução baixa
em relação à minha célula sanguínea e colocar uma solução alta em relação à minha célula sanguínea. Eu vou ter uma concentração maior fora. Então, a palavra hiper, muito, tônica, concentração. Então, eu vou ter mais soluto no plasma do que dentro da célula. O que acontece aqui? A célula começa a perder água para o ambiente, ou seja, para o plasma. Então, ela vai plasmolizar. O que é plasmolizar? Ela vai ficar murchinha. Enquanto uma ficou gordinha, que é túrgida, porque recebeu solvente de fora, devido à concentração de fora ser menor que a de dentro, então a tendência é passar por osmose solvente do menos para o mais. Aqui onde menos era a célula e o mais era o plasma, você pegou a célula e começou a murchar. Aqui, da mesma forma, você perde a capacidade de transportar oxigênio. Ela plasmolizou e que ficou túrgida. O que se espera que aconteça numa solução fisiológica sendo colocado, por exemplo, numa pessoa que está desidratada? Isso, que seja uma solução isotônica, o plasma tem a mesma quantidade de soluto que tem dentro da célula, o que entra sai, em termos de sais e solução. Aqui, nesse caso, você tem uma situação onde você recebe mais solvente por osmose, pela solução de fora ser hipotônica. Aqui, no caso, o contrário. Você perde solvente das células devido à concentração fora ser maior, ou seja, hipertônica, tá? Essas duas situações aqui é comum em quem não conhece a questão da osmose numa situação fisiológica. Quando você pega uma planta, a planta tem uma característica um pouco diferente, porque ela tem paredes celulares, mas o princípio é o mesmo. Você tem esses vacúolos aqui, onde você consegue acumular líquido, no caso. Esse vacúolo é como se fosse um reservatório de água. Então, o que se espera? Que a célula seja igual a 1. O vacúolo com esse tamanho, e aqui você tem os cloroplastos distribuídos de uma forma homogênea. Quando a célula de uma planta ela começa a receber muito solvente devido a uma característica que é você colocar ao redor dela uma solução hipotônica, lembra do hipotônica aqui, tá? Ou seja, se eu jogar numa planta uma solução menos concentrada do que ela tem dentro dela, qual é a tendência? O solvente vir de fora e entrar dentro da célula, e vocês podem perceber que aqui, ó, esse vacúolo, que é o reservatório de água, começa a encher. Aí as paredes celulares têm uma resistência aqui, ela começa a ficar aqui forçando as paredes. Então, o que acontece com esse cloroplasto, onde está a clorofila de cor verde? Ele começa a ser empurrado para a periferia, para as paredes da célula. O que você vai ter? Como característica, vendo todas essas áreas aqui mais periféricas da célula, com uma concentração de coloração verde, devido a essa característica, né, por acontecer isso devido a uma situação de você colocar uma solução hipotônica e por osmose, solvente passar do menos para o mais. Agora, quando é o contrário, a solução de fora é hipertônica. Lembrando que a solução fora sendo hipertônica significa que o soluto está mais fora. A célula tem menos dentro. O solvente de dentro da célula começa a sair e na hora que ele chega fora da célula, ele vai ser diluído. Então a célula vai murchar, então vai plasmolizar. Você não vai perceber uma diferença em termos de tamanho da célula, mas você vai perceber uma diferença em termos da maneira como os cloroplastos vão se organizar. Então eles vão ficar mais na região central da célula, devido ao fato de ela ter murchado. Então você vai ter uma situação onde perifericamente o cloroplasto vai estar, e uma região mais centralizada. Tanto uma situação como outra não é desejável. O que é desejável é que dentro de uma célula vegetal você tenha os cloroplastos com as clorofilas, que são a coloração verde, distribuídos de uma forma homogênea. Uma situação dele periférico, é sugestível que você tenha dentro dessa planta, né, uma solução hipotônica. Está vindo mais solvente de fora, porque a concentração de fora é menor que a de dentro. Aqui o contrário, você tem uma solução hipertônica onde tem mais soluto fora e menos dentro, então você está perdendo água para a região externa da célula. Então isso aqui também é uma forma de mostrar o que é osmose, tá? De novo, né, vocês estão vendo o que se espera que uma célula tenha? Uma solução fora e dentro isotônica. Iso é igual, tônica é concentração. O que tiver fora entra é o que sai. Ó. Entra uma seta, sai uma seta. Quando a solução de fora é mais concentrada, o que você consegue perceber? A célula deveria ser assim, ela começa a murchar.
Então, você pode perceber que existem saídas de água da célula. Por quê? Porque fora da célula está mais concentrada, e por osmose você tem uma situação onde você tem uma saída de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Lembrando que concentração é a relação de soluto para solvente. Onde tem mais soluto por solvente, mais concentrada, hipertônica. Aonde você tem uma relação igual aqui, de menos solvente em relação ao soluto, a gente chama de hipotônica, concentração tônica e hipopouca. Então, se eu tiver uma solução externa à célula hipotônica, qual é a tendência? A célula começar a puxar esse solvente de fora, porque dentro é mais concentrado, ela vai ficar túrgida e, dependendo do caso, ela pode estourar. Ela tem esse limite, que é diferente um pouco da célula vegetal, por quê? Porque a célula vegetal tem paredes que ainda dão uma resistência, aqui não. Aqui você pode estourar. Então, se você começar a estourar a célula dentro da corrente sanguínea, essas células vermelhas, você pode ter uma série de complicações, desde uma hipóxia, anóxia, né, que seria uma ausência total de oxigênio ou pouco oxigênio no corpo. Você pode desmaiar e pode vir a óbito, você pode morrer, tá? Então, a osmose é extremamente importante. Aqui é o mesmo esquema. Grave sempre isso, né? O que eu tenho aqui? Se está saindo água da célula, significa que fora está mais concentrado. Então, eu tenho uma solução externa hipertônica. Lembra que quando eu falo sempre de fora, tá? A solução está fora. A solução está fora concentrada, hipertônica. O que ela faz? Puxa solvente de dentro. Então, vai acontecer o quê? Ela vai plasmolizar. Como que ficaria os cloroplastos? Tudo concentrado nessa região central. Por que ela não murchou por completo? Porque tem a parede celular, que impede isso. Quando você olha uma solução isotônica, você tem uma entrada e uma saída. Então, você tem assim, a mesma quantidade que entra e que sai. Então, você tem uma distribuição homogênea do cloroplasto aqui dentro. Está em equilíbrio. Tá? Aqui, plasmólise é o nome que a célula tem quando ela murcha, tá? Turgência ou túrgida é quando ela fica gordinha. Então, quando você tem uma solução fora, com menor concentração em relação a dentro da célula, o que você vai ter ali? Mais entrada de solvente, automaticamente você força as estruturas internas a ficar mais periféricas, como se estivesse empurrando na parede, e você tem um vacúolo, que no caso é onde concentra a água, mas é mais cheio, né, no caso aqui, de líquido. Então, você tem uma solução hipotônica. Espera-se que seja sempre isotônica, tanto a planta como os animais, tá? Então, olhando para esse mesmo desenho que estava no início, quando eu tenho uma solução que não tem concentração nenhuma ou tem pouca concentração, eu tenho uma solução hipotônica. Uma solução que tem mais concentração, você pode ver que tem sal aqui dissolvido no solvente, não pode ser a água. E eu tenho uma membrana permeável, o que vai acontecer? A tendência é o solvente passar do menos para o mais. Olha o que aconteceu aqui. O menos passou para o mais, você pode ver que até subiu. Por quê? A osmose, ela puxa o solvente. Então, você tem situações onde o nosso corpo, devido à concentração ser maior de uma célula do que a outra, ele vai puxando esse solvente. Então, você vai meio que puxando do menos para o mais, do menos para o mais, do menos para o mais. Lembrando que é o soluto que puxa o solvente, tá? Esse soluto está puxando o solvente daqui, tá bom? Isso é osmose. Aí a gente sai da osmose, então, nós podemos dizer que a osmose é um tipo de difusão de solvente. Ou seja, a difusão é quando você tem algo que está se espalhando. Então, a osmose, ela difunde o solvente do menos concentrado para o mais concentrado. Então, a concentração, ela vai ser modificada devido a essa característica de solvente passar de um lado para o outro. Agora, a gente está falando também, a gente continua falando de transporte passivo, porém, esse transporte passivo, como já foi dito, ele não gasta energia, mas a gente tem uma difusão simples. Aqui vocês já estão vendo no próprio desenho aqui, ó, que é basicamente o que eu falei anteriormente. O que é uma difusão simples? Eu tenho bastante soluto aqui fora, lembrando que o que é azul seria o solvente, o que é amarelo seria o soluto. Eu tenho a membrana, que é uma bicamada lipofosfórica, ou seja, aqui é uma camada, essa parte de cima, aqui é a parte de baixo, e esse soluto, ele escorrega por aqui, pela membrana. Lembrando que para isso acontecer, você precisa ter essa substância sendo lipossolúvel, ou seja, ela consegue diluir em gordura,
Se não for lipossolúvel, não passa. A gordura, ela não gosta de água, então quando ela não gosta de água, a gente fala que a gordura é hidrofóbica, lembrando que a palavra hidro é água e fóbica não gosta. Então, a gordura é hidrofóbica. Só que a gordura também é lipofílica. O que é a palavra lipo? Gordura. O que é fílico? Ela gosta. Então, nesse caso aqui, essa membrana é lipofílica e hidrofóbica. Ela gosta de gordura, mas não gosta de água. Então, como que funciona isso? Simplesmente isso aqui, ó. A difusão simples, as moléculas são transportadas de forma natural, onde está a maior concentração, para onde te apresenta menor, que eu acabei de dizer. Tem muita fora, vai para dentro, onde tem pouco. Ou se tiver muito dentro, vai para fora, que tem pouco. Precisa do quê? Precisa que você tenha como característica ser lipossolúvel, tá? É um movimento de substância a favor do gradiente de concentração. O que é gradiente? É sempre onde tem mais para onde tem menos. Tá? Isso aí é importante vocês saberem, porque isso vai trazer para nós uma informação a mais, para depois, quando a gente for trabalhar, por exemplo, com as questões relacionadas à difusão de gases, principalmente quando a gente falar de respiração, a hematose, tá bom? Olha como funciona o gradiente de concentração, que significa o quê? Que eu tenho mais soluto em relação ao solvente de um lado, eu tenho menos soluto em relação ao solvente de outro, eu tenho uma membrana que é uma barreira, uma dupla membrana, que no caso seria, desculpa, uma dupla camada que forma a membrana, e essa solução aqui tem solutos lipossolúvel e ele simplesmente escorrega para cá. Onde tem mais, vai para onde tem menos. Os gradientes de concentração aqui é sempre do mais para o menos. Isso aqui é uma difusão simples, é uma característica que as células recebem. Então, você tem lá o sangue que recebe uma substância do alimento. Se essa substância for lipossolúvel, ela vai passar do sangue para a célula e vai entrar na célula. E aí vai difundindo para outros tecidos. Se não for lipossolúvel, ela vai ter que ter aquelas proteínas que vai permitir a sua entrada. Ou facilitadora ou aquelas carreadoras. Mas vocês vão ver que tem situações em que você precisa de energia, tá? De novo, né? O que nós temos? A camada não gosta de água, gás carbônico e nitrogênio, então ela é hidrofóbica. Então, significa o quê? Que essas substâncias, oxigênio, gás carbônico e nitrogênio, elas não são lipossolúveis, né? Então, você vai ter essas características aqui, né? Polares, né? No caso. Então, você vai ter também esse tipo de situação. Ó. Quando a gente fala de difusão, lembrando sempre, ó, tem uma passagem direta. Eu falei besteira, né, gente? Ela passa direto. O que passa direto? Igual oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. São gases. Por difusão simples, ela passa pela camada de uma maneira que ela vai escorregando de maior concentração para menor, onde eu tenho mais soluto em relação ao solvente, para onde tem menor soluto em relação ao solvente. Quando eu tenho canais que passam substâncias aqui que são carregadas, né, eletricamente, eu falo que é um canal de íons, né, um canal iônico. Se ela tiver cargas que são opostas, passa, cargas iguais, repele. Então, você vai ter ali uma seleção do que vai entrar, o que não vai entrar, devido à carga elétrica. Então, isso aqui é uma forma de difusão, no caso simples, porém, você tem uma seleção do que vai entrar. Seleção do quê? De substâncias carregadas eletricamente. É uma difusão facilitada, porém, os canais iônicos não deixam qualquer coisa passar. As coisas, o que passa aqui tem que estar com carga oposta às proteínas que estão aqui dentro, né? Aí você tem as permeases que passam por esses canais também, mas é um canal que vai dar acesso, no caso aqui, ao açúcar e aminoácido, então ela vai permitir que essas substâncias passem por essas portas, porque por aqui ela não consegue, porque aqui é hidrofóbico, então não gosta dessas substâncias que são polares, aqui só gosta de substâncias apolares, tá? Então nós temos também o que vocês estão vendo aqui, ó. Esses gases, eles passam de uma forma, difunde, facilita, ele tem uma difusão facilitada aqui? Não, ele tem uma difusão simples. Por quê? O oxigênio ele pode entrar e sair. Se tiver muito dentro da célula, ele vai para fora. Muito fora da célula, vai para dentro. O gás carbônico é a mesma coisa, ele tem passagem. Lembrando que essa passagem, a água aqui, ó, ela não passa dessa forma, tá?
A água só vai passar por canais, porque aqui nós temos o canais hidrofóbico. Aqui é hidrofóbico. Agora, se eu tiver canais aqui para passar água, aí eu consigo ter esse acesso. Desse jeito, não, tá? Olha para cá. Nós temos o transporte passivo que não gasta energia, que pode ser direto, difusão simples, ou uma difusão facilitada, porque tem canais de passagem, ó, sempre de mais concentrado para menos concentrado. Isso aqui é o gradiente de concentração, onde eu tenho mais aqui fora, onde tenho menos dentro, então vai de um lado para o outro. Esse daqui daqui a pouco a gente vai falar, mas vocês estão vendo que tem energias aqui, ó. Ele está fazendo o contrário, né? Ele está, muitas vezes, onde tem mais, ele coloca mais ainda. Então, ele quer carregar o negócio, mesmo que você tenha muito concentrado de um lado, ele continua colocando para dentro. Então, depois a gente fala disso. Nós vamos falar da difusão facilitada, né? Vocês lembram que difusão facilitada não passa direto, tem canais aqui, ó, por exemplo, esse canais entre as membranas, ele vai encaixar algumas substâncias. Essas substâncias vão ter acesso para o outro lado, é como se fossem portas dentro das células para facilitar a entrada de certas substâncias. Esses canais são seletivos, lembra do canal iônico? Se tiver uma carga diferente da que ele permite, não passa. Se tiver uma carga que ele permite, passa. Se for uma substâncias que são solúveis são substâncias como açúcar e aminoácido, ele vai ter canais específicos, que são as permeases, e você vai ter ali como você selecionar o que você quer. Então, a célula, mesmo que ela tenha esses canais, ela não deixa passar qualquer coisa, tá? Então, como que funciona? Você vai ter aqui a difusão facilitada, é uma proteína de membrana que atua como carreador. O que seria o carreador? Seria uma espécie de porta de entrada. Ela é a favor do gradiente de concentração. O que é o gradiente de concentração? É a parte onde está mais indo para onde tem menos. Então, o soluto ele passa de uma concentração maior para uma concentração menor. Mesmo as substâncias que são impermeáveis, elas conseguem passar, tá? Isso por esses canais ser seletivos, tá bom? De novo, essa proteína, a gente já viu esse desenho, ela permite as entradas de substâncias. Então, isso aqui é proteínas que facilitam. Isso aqui tem esses transportes que você tem uma seleção específica, ó. Tudo que é redondinho encaixa aqui e vira. Então, você percebe que é como se fosse uma porta giratória igual tem nos bancos. Na hora que encaixa, gira. Gira do concentração maior para menor. Aqui escorrega, mas por um canal. Então, aqui é uma difusão facilitada, porque eu tenho mais indo para menos. Aqui também é uma difusão facilitada mais para menos. A diferença é que eu tenho uma proteína seletiva aqui que só vai colocar para dentro aquelas que têm um encaixe específico para ela. Então, a célula, apesar de ela ter estruturas que a delimita, ela permite que algumas substâncias entrem dentro dela, mas não qualquer substância. Substâncias que são necessárias, do contrário, uma célula morria, mas ela não pode ficar colocando tudo para dentro, senão ela pode plasmolizar, ficar túrgida, ou mesmo pode se intoxicar devido àquilo que ela está colocando. Umas substâncias como um mineral, sais, né, no caso, sais minerais, você pode colocar algumas proteínas, algumas toxinas. Então, ela tem formas de se proteger e de selecionar, tá bom? Vocês estão vendo aqui que é uma difusão facilitada, por quê? Porque tem uma proteína que abre a porta da membrana, que faz a substância vindo do gradiente de concentração, onde tem mais soluto em relação ao solvente, para onde tem menos soluto em relação ao solvente. E esse canal é um canal que ela simplesmente passa por ter mais indo para menos. Você não gasta energia, porque isso aqui é como se estivesse no metrô cheio e o trem vazio. Você vai ser empurrado para cá. Você vai sair onde tem muito para onde tem pouco. Isso aqui é difusão facilitada por canais. Não é uma difusão simples, porque a difusão simples passaria por aqui escorregando, tá vendo? E nesse caso, não. Pode ser até uma substância, aqui pode passar até uma substância que seja, no caso, polar, no caso seria hidrofóbica, né? No caso aqui não passaria por aqui, mas passaria por aqui, tá? Substâncias que não passariam em gordura, mas passa por aqui, porque isso aqui são canais específicos, tá bom? Você tem aqui essas bombas, como se fossem bombas, mas no caso são bombas, não são proteína carreadora, né? No caso, aquela outra é uma permease, que é uma proteína carreadora. Você pode ver que nesse caso aqui não são redondos, são quadrados. Na hora que encaixou um quadradinho aqui, ela vira e vai para dentro.
Encaixou um quadradinho, vira, vai para dentro. Qual é o gradiente de concentração maior? Fora da célula. Qual é o gradiente de concentração menor? Dentro da célula. O que está acontecendo? Encaixou, criou um peso, virou. Encaixou, criou um peso, virou. Isso aqui é uma difusão facilitada por proteínas carreadoras. Aqui foi o contrário, ó. Aqui era redonda, lembra? Encaixou redonda, virou. Encaixou redonda, virou. Uma porta giratória de um banco. Aqui encaixou e girou, mas o quê? Um quadradinho. Pode ser uma proteína, um aminoácido, um açúcar. O redondo pode ser uma proteína, aminoácido, um açúcar. Também pode ser a mesma coisa, tá? Aqui nesse caso é só para representar o quanto a célula é capaz de selecionar aquilo que ela precisa para ela, tá? Então, ela tem essas estruturas importantes. De novo, né? Proteína carreadora, encaixa uma, por exemplo, imagina que isso aqui é um açúcar, encaixou o açúcar aqui, a glicose. Aí ela vai, na hora que encaixa aqui, ela tá fechada embaixo. Encaixou, abriu, passou. Qual é o gradiente de concentração? É maior fora do que dentro. Aqui no caso é a glicose mesmo. Eu falei glicose, mas está aqui, a glicose. O açúcar, ele tem que entrar na célula, porque a célula usa o açúcar para obter energia. Se caso não tivesse as proteínas carreadoras como essa, que por difusão facilitada ela entra, porque se ela tentasse passar pela aqui a camada lipofosfórica não passaria, porque no caso aqui a glicose é polar, a glicose ela dissolve em água, ela não dissolve em gordura. Tanto é verdade isso, se você pegar o açúcar, que é a sacarose, que nada mais é do que glicose também, você coloca dentro da água, você pode ver que o pozinho branco do açúcar ele se dissolve. Então, aquilo que dissolve em água não dissolve em gordura. Então, se eu pegar o açúcar e dissolver na água, significa que ele é uma substância polar. Significa que ele dissolve em água. E a gordura aqui, ela não gosta de água, então ela é hidrofóbica. Tudo que dissolve em água, ela não gosta. Então, o açúcar não passaria por aqui. Então, como que o açúcar entraria na célula? Do contrário, a célula morreria. Esse açúcar ele vai entrar por uma membrana carreadora, que seria essas estruturas aqui, como se fosse porta. Ela vai encaixar nessas aberturinhas aqui, vai fechar essa parte de cima e abrir de baixo. Ó, você pode ver que fechou a parte de fora e entrou de dentro. Foi para dentro. Então, ela fecha de um lado e abre do outro. Então, está aberto fora, encaixou o açúcar, ela se conformou. O que é se conformar? Ela ficou do formato que está aqui redondo. Essa parte de cima vai fechar, então você não tem mais acesso por fora e vai entrar. Então, ela fica abrindo e fechando, abrindo e fechando. Isso é uma característica de uma situação onde você tem mais açúcar. Imagina que esse açúcar vem da alimentação, onde você comeu, você digeriu e se absorveu e foi para o sangue. Aí do sangue tem que entrar numa célula do músculo, por exemplo, onde você vai movimentar o seu corpo. Esse açúcar aqui é muito requisitado no músculo para você ter energia para você, por exemplo, fazer suas atividades do dia a dia. Se esses açúcares não entrar na célula, você vai ter um problema enorme. Às vezes acontece que essas proteínas aqui, ela não tem mediadores para entrar. Aí você pode ter uma situação que você acumula esse açúcar fora do corpo, fora da célula. Aí a gente chama isso de diabetes, mas não cabe aqui falar sobre isso, tá? Então, nós temos as proteínas carreadoras, você entra aqui, encaixa e vai para dentro, né? E você vai ter essa situação aqui, ó. O que acontece? Está fechado, aí o açúcar entra, encaixa, fecha em cima, abre embaixo, açúcar vem, encaixa, fecha em cima, abre embaixo. E aí você tem uma passagem do gradiente de concentração do mais para o menos. Então, você vai ter essa situação aqui, ó. Você pode ver que se eu deixar aqui, vai ficar o tempo todo enchendo isso aqui. E quando isso aqui tiver uma igual concentração, para de entrar, porque vai ter, por exemplo, 10 aqui, não precisa entrar mais. Vai ter, mas o gradiente de concentração é mais para o menos, tá? Então, tem uma solução hipertônica e uma solução hipotônica. O que acontece? Por difusão, passa do mais para o menos. Nesse caso, eu não estou falando de osmose, eu estou falando de difusão. Difusão que passa é soluto e não solvente. Osmose passa solvente e não soluto, tá? E aí você tem essa situação aqui, ó. Um transporte passivo por proteínas aqui transmembrânica, onde tem um escorrega, você não tem aqui uma seleção, vai passar quem está aqui fora, mas você só vai ter uma estrutura que tem um tamanho, e pode ser também que tenha uma carga elétrica e só vai passar substâncias que tenha aquela carga, por exemplo, oposta àquela que é permitida. Né? Se for cargas iguais, se repele.
Agora, quando eu tenho uma situação onde eu gasto energia para mandar as coisas para fora, eu falo que é um transporte ativo. Então, difusão facilitada, osmose, ó, difusão simples, difusão facilitada e osmose é transporte passivo. De novo, isso aqui é uma difusão facilitada, eu tenho portas. Transporte passivo. Ah, isso aqui está passando pela membrana, difusão simples, passivo. O soluto, o solvente passa do menos para o mais, difusão dissolvente, chamado osmose, transporte passivo. Sempre o gradiente de concentração do mais para o menos. Agora a gente vai começar a falar de transporte ativo, tá? Então, o que é um transporte ativo? Transporte ativo é aquele transporte que você gasta energia. Então, passivo, quais são os passivos? Osmose, difusão simples, difusão facilitada. Osmose, solvente passa do menos concentrado para o mais concentrado. Qual exemplo? Nós temos lá o sangue, células que vão entrando mais água, menos água, e você vai ter uma situação de uma solução hipertônica e hipotônica, células que ficam plasmolizadas ou túrgida, ou célula que fica isotônica, que fica a mesma concentração. Isso é osmose. Quando eu falo transporte passivo de difusão simples, as substâncias passam pela membrana se ela for lipossolúvel, ou seja, ser solúvel em gordura, porque a membrana celular é duas camadas de gordura. Beleza? Difusão facilitada tem membrana transportadora. Você pode ter esse tipo de membrana, que tem, no caso, a facilidade, ou aquelas carreadoras que escolhe o que entra. E o transporte ativo, que é esse daqui. Aí é um gasto de energia. Então, o transporte ativo, ó, isso aqui, depois eu vou até dar um destaque, isso aqui. Gasta energia. Então, de onde vem essa energia? Da respiração celular. São os ATPs formados na mitocôndria que vão agir sobre essas bombas, que no caso seriam bombas mesmo. Por quê? Vamos pensar no nosso poço, um poço de água de uma casa. Não sei se vocês têm poço de água na casa de vocês, mas vamos pensar. A água está lá no fundo do poço. Para ela ir para a superfície, você tem que pôr energia ali, ela tem que bombear de baixo para cima. Então você gasta energia. Porque a tendência é continuar lá embaixo, ela não quer sair, porque ela está numa situação de conforto lá embaixo. A gravidade está puxando ela para baixo. Para você tirar ela, você vai ter que fazer um esforço de bombear para fora. Então, a célula, ela tem processos onde ela cria bombas na sua membrana celular, e essas bombas, elas colocam a substância em maior concentração de um lado para o outro, pela necessidade dessas concentrações ser diferentes em pontos diferentes. Nós temos a principal exemplo dessas bombas, a bomba de sódio e potássio. Vocês já vão entender o que é isso. Que é onde você coloca uma concentração de sódio maior fora da célula e de potássio maior dentro da célula. Se fosse por difusão simples facilitada, a tendência é as concentrações se igualarem. Mas devido a ser um transporte ativo, essas concentrações não se igualam. Ela sempre vai se manter diferente. Como isso funciona? Dessa forma. Você vai ter ali uma situação onde você vai estar colocando substância para dentro, se for o gradiente de concentração a favor, difusão facilitada. Simples, é transporte passivo, difusão facilitada. Aqui também tem essa situação, mesma coisa. Agora, o que acontece, né? Quando você tem uma situação onde você tem um gradiente de concentração maior de um lado e para o outro, eu já comentei com você, a tendência é descer, do mais para o menos. Só que eu não quero ter muito sódio dentro da célula. Eu não quero ter uma concentração igual dentro e fora. Eu quero ter mais sódio fora e menos dentro. O que eu faço? Tem uma estrutura aqui como se fosse uma porta também giratória, mas essa porta tem uma característica bem interessante. O que acontece? Ela fica girando o contrário. Então, o que ela faz? Ela vai colocar 3 sódio para fora e 2 para dentro. 3 para fora, 2 para dentro. Vocês concordam que essa conta não bate? Se eu estou pondo toda hora 3 sódio para fora e 2 para dentro, eu sempre vou ter mais fora do que dentro. Agora, o que ela faz com o potássio? Toda vez que ela coloca 3 sódio para fora e 2 sódio para dentro, ela faz o contrário. Ela vai colocar 3 potássio para dentro e 2 potássio para fora. Então, o que nós vamos ter nessa situação dessa portinha que está girando? Quem vai fazer ela girar? A energia do ATP. Então, ela vai fazer com que isso aqui vai girando o tempo todo. 3 sódio para dentro, 2 para fora, 3
3 sódio para fora, 2 para dentro, 3 potássio para dentro e 2 para fora. E você vai ter aqui uma situação onde o gradiente de concentração vai ser sempre maior. Ó. Vocês podem olhar aqui, ó, essas bolinhas laranja. Eu vou ter sempre uma maior concentração de potássio dentro da célula, que é o citosol aqui, e menos fora. Potássio, o sódio, eu vou ter sempre mais sódio fora do que dentro. Por que isso é importante, essas bombas? Porque ela permite que tenha as membranas celulares tenham um potencial de membrana, ou seja, uma capacidade de gerar impulsos nervosos, impulsos elétricos, que quando essa conformação de membrana ela é alterada, quando a membrana ela se torna eletrizada, ou seja, polarizada, alguma coisa que quebra essa polaridade faz com que haja um pulso elétrico, passando, por exemplo, pode ser, normalmente é pelo neurônio, mas também por uma fibra muscular. Então, essas bombas aqui, elas estão trazendo concentrações diferentes dessa substância para fazer com que dentro da célula seja positivo, fora negativo. O que vai acontecer? Quando fora fica positivo e dentro negativo, vai formar um pulso elétrico. Como isso funciona? Da seguinte forma, eu vou colocar, ó, tenho mais verde fora que é sódio do que azul, que é potássio, né? No caso aqui não é potássio, né? Aqui tá uma outra coisa, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui, não vou pular essa parte. Aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui? Eu estou pondo 2 potássio para fora, mas eu ponho 3 potássio para dentro. Eu vou, olha, 3, o que está acontecendo aqui, ó? Toda vez que eu ponho 2 potássio para fora, eu coloco 3 potássio para fora, 3 sódio para, ponho 2 potássio para fora, eu também junto eu ponho o que para dentro, para fora? Ponho 3 sódio e 2 potássio. Quando eu viro, o que eu faço? Eu ponho 3 potássio e 2 sódio. Então, eu sempre vou estar pondo 2 potássio para fora, 3 potássio para dentro. Eu vou colocar 3 sódio para fora, 2 sódio para dentro. Quem vai estar fazendo isso? Essa estrutura aqui que é chamada bomba de sódio e potássio. Você pode ver que os encaixes são diferentes. O que vai acontecer? Eu vou ter mais potássio, que são os quadradinhos dentro da célula. Eu vou ter mais sódio fora, que são isso aqui. Que você vai ter uma diferente concentração fora e dentro da célula. Isso vai fazer com que dentro da célula seja positivo, fora da célula negativo. Isso aí vai ficar em repouso. O que acontece? Quando você estimula a membrana celular, ela pode criar uma carga elétrica e um pulso elétrico passa por aqui. É onde a gente chama de potencial de ação. Como funciona isso? Né? Nesse caso aqui, você pode ter uma difusão facilitada. Aqui não tem como você falar se é ativo ou passivo. Mas aqui você tem como falar. Ó, transporte ativo. Você tem uma bomba que está colocando substâncias para fora ou para dentro pela diferente concentração. Tá vendo? O que era para acontecer aqui? Né? Aqui era para estar mais concentrado e indo para baixo menos concentrado. Mas você está fazendo o contrário aqui. Ó. Tem mais concentrado embaixo e menos em cima. Ela teria que fazer o quê? Ela estaria mudando a maneira como o gradiente de concentração ele é visto. Mais concentrado por menos. Aqui, no caso, menos por mais. Então, você tem mesmo com menos substâncias aqui, você ainda continua pondo para dentro. Na teoria, isso aqui ia ficar saindo. Na verdade, o que está acontecendo é que está pegando tudo aqui e colocando para dentro. Independente de ter diferença ou não. Mas, para isso, há gasto de energia. Esse gasto de energia é mensurado no momento que você fala de transporte de substância, tá? Aqui você tem a bomba de sódio e potássio. De novo, só de olhar essa membrana, eu consigo entender o que está acontecendo aqui. Eu estou pondo 3 sódio para fora, que é o triângulo. Você pode ver que tem mais triângulo aqui fora. E eu estou pondo 2 potássio para fora. Eu ponho 2 quadrado e 3 triângulo. Triângulo é sódio, quadrado é potássio. Quando eu viro, eu faço o contrário. Eu ponho 3 potássio para dentro e 2 sódio para dentro. Eu sempre vou ter 3 sódio fora e 2 dentro. E eu vou ter sempre 3 potássio dentro e 2 fora. Então, vai ser sempre essa diferença. Ó, maior para o menor, isso aqui é o gradiente de concentração.
tá? No transporte ativo, você tem do menor para o maior. O transporte ativo, ele faz o contrário. É como se tivesse vazio o metrô e você tivesse lotado o trem. É como se você, mesmo o trem estando lotado, você tentasse entrar. Se o trem está lotado e você está tentando entrar, você tem que empurrar todo mundo. Você gasta uma energia para você entrar no trem. Então, significa que naquele momento que você está dentro do trem, está fora do trem, quer entrar, e você tiver um transporte ativo, você vai ter que empurrar alguém. Mas se fosse ao contrário, se estivesse dentro do trem, estivesse fora do trem, poucas pessoas, você ser empurrado, aí seria passivo. Então, você tem que entender que esses processos de transporte ativo e passivo, existe gasto de energia no ativo e não há gasto de energia do passivo. Tá? Isso aí é visto aqui, ó. Usa ATP ativo, não usa ATP passivo. Quando você usa ATP, você coloca do menos para o mais, menor concentração, então você vai contra o gradiente de concentração. O que é o gradiente de concentração? Teoricamente é do mais indo para o menos, porém, quando você usa transporte ativo, você põe do menos para o mais. Mesmo estando cheio aqui, você continua colocando. Isso que está acontecendo. Quando é passivo, não. O maior vai jogando para onde tem menor. Então, você vai escorregando do maior para o menor. Isso aqui é passivo. Lembrando que passivo nós temos 3 tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. O ativo, a gasto de energia, ATP. Aí você tem modalidades, né, que depois eu vou falar para vocês. Ó, isso aqui é a bomba de sódio e potássio. O que vocês estão percebendo? Isso aqui é uma forma simplificada. Põe o sódio para fora e potássio para dentro. Põe 3 sódio para fora e 2 para dentro. Põe 3 potássio para dentro e 2 para fora. Então, você sempre vai ter mais potássio dentro e mais sódio fora. Tá? E essa bomba vai fazendo isso, vai girando essa proteína de membrana. Então, aqui a membrana, bicamada lipofosfórica. E aí você vai ter situações como essa, ó. Então, vamos de lá. O sódio, a laranjinha, isso aqui é a bomba de sódio e potássio, ó. O que está sendo feito? Vai colocar 3 para fora, ó. Tá vendo? Ó? Girou, 3 para fora. O que acontece? Vai vir 3 para dentro. Ó, isso aqui está indo mais um, tá vendo? Ó? 3 para dentro. Então, você pôs 3 para dentro de sódio, de potássio, no caso, e colocou 3 para dentro de sódio, 3 para fora de sódio. Tá? Você sempre tem essa diferença. Ó. Tem mais bolinhas aqui que é potássio e mais, ó, potássio redondinho aqui, ó, tem mais aqui dentro da célula. Então você vai ter essa diferença, ó, mais sódio, olha aqui, ó, mais sódio fora, mais potássio dentro. As concentrações sempre vão se permanecer diferentes. Isso vai permitir, por exemplo, ó, que a membrana ela seja polarizada. O que é polarizado? Ela vai ter carga negativa, ó, olha só esse pedacinho, carga negativa fora, carga positiva dentro. O que acontece quando isso mudar? Quando isso mudar, você tem uma eletricidade passando. Então, você tem uma diferença de potencial elétrico aqui acontecendo. Isso a gente vê aonde? Nos impulsos nervosos, né? Você tem aqui, ó, eu falei besteira, né? Carga positiva fora, negativa dentro, né? Então, positiva fora porque eu tenho mais potássio, sódio, o sódio ele é positivo, mas potássio dentro. Então, o que acontece? Aquilo está em repouso, por quê? Mais fora, menos dentro. Então, dentro é negativo, fora positivo. O que acontece quando você tem um estímulo no neurônio? Você tem uma mudança na membrana. A membrana aqui dentro era negativo, passa a ficar positivo. O que era fora, que era positivo, passa a ficar negativo. Então, o que acontece? Ela vai passando de um para outro, ó, e isso vai gerar um impulso. Então, aquilo que era negativo fora, positivo dentro, passa a inverter a polaridade. Fica positivo dentro e negativo fora. E aí vai fazendo isso durante todo o caminho na membrana. Lembrando que isso aqui é o neurônio, e essa parte ali é os axônios, também é uma membrana celular, com esse formato diferente que os neurônios têm. Então, você tem uma eletricidade saindo daqui, indo para as pontas. Isso é um impulso elétrico. Mas por que tem essa diferença de potássio mais fora e sódio mais fora e potássio mais dentro? Se eu tenho mais sódio mais fora, por causa da bomba de sódio e potássio. Se eu tenho potássio mais dentro, por causa da bomba de sódio e potássio. O que vai acontecer? Deixo fora positivo, dentro negativo. Quando um estímulo acontece, inverte a polaridade. Fora fica negativo, dentro positivo. Isso vai correndo como se fosse uma
o impulso elétrico, tá vendo? Devido à saída do potássio, tá vendo? A bomba inativa e tal. É isso que acontece, tá bom? De novo, isso aqui é um potencial de ação, então o caminho é esse, ó. Tá invertendo a polaridade aqui. Lembra que fora é positivo e dentro é negativo. O que vai acontecer? Inverteu aqui embaixo, ó. Fora ficou positivo, aqui vai inverter e vai fazer o quê? Olha o que aconteceu aqui. Tá invertendo a polaridade. Dentro, que era negativo, ficou positivo. Isso aqui vai percorrer todo esse caminho, tá? Aqui depois vai virar negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, até... E depois ela repolariza. O que repolariza? Aquilo que ficou menos e mais vai voltar a ser mais e menos. Isso é um impulso nervoso. Por isso que a bomba de sódio e potássio ela é responsável pelos impulsos nervosos. E aí nós temos processos celulares que são importantes também nós mencionarmos. Então vamos lá fazer um resumo. O que nós temos de transporte celular? Nós temos transporte celular ativo e passivo. O ativo gasta energia, gasta ATP. O passivo não gasta energia, não gasta ATP. Quais são os passivos? Passivos nós temos 3 tipos: osmose, difusão simples, difusão facilitada. Osmose, você tem diferentes concentrações de soluto e solvente. Então, você vai ter uma situação onde o solvente vai passar do menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, onde tem uma concentração maior de soluto em relação ao solvente, vai ter uma entrada de solvente vindo do lado menos concentrado. Então, você vai ter uma passagem de solvente do menos para o mais. Isso é um tipo de difusão especial que é chamado de osmose. Quando a gente fala de difusão simples, é uma difusão onde você vai do gradiente de concentração, que no caso, o exemplo que nós falamos da membrana celular, onde tem mais soluto em relação ao solvente, para onde tem menos soluto em relação ao solvente. Lembrando que uma solução é composta por solvente e soluto. O solvente seria, por exemplo, a água, e o soluto, por exemplo, seria o açúcar ou o sal. Então, nesse caso, você tem uma passagem onde tem mais, onde tem menos, mas o que passa do mais para o menos não é mais solvente, é soluto. Isso é chamado difusão. Não confunda difusão com osmose. Na osmose, o que passa de um lado para o outro é solvente, do menos para o mais, solvente. Na difusão, o que passa é do mais para o menos, mas não solvente, passa soluto. Então, nesse caso, você tem uma difusão onde o gradiente de concentração, onde está mais concentrado, simples, que passa pela membrana, a gente chama de difusão simples. Tem uma situação onde você tem uma difusão onde você tem membranas ou proteínas que permitem a passagem, é difusão simples, é difusão facilitada. Então, osmose, difusão simples e facilitada é um transporte passivo, que não gasta energia. Aí nós temos difusão, transporte ativo, que gasta energia. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio, que vai pegar o gradiente de concentração e vai contrário a ele, ou seja, o gradiente de concentração onde tem mais, teoricamente, iria para onde tem menos, porém, o transporte ativo inverte isso, ele coloca do menos para o mais, porque existe um gasto de energia. E nós temos processos celulares chamado endocitose. A palavra endo significa dentro, citose seria processo celular. O que vocês estão vendo aqui? Existem essas substâncias que estão fora. Aqui você tem a membrana celular. Essa membrana celular, ela é uma bicamada lipofosfórica, ela está se deformando aqui, está formando como se fosse uma bolsa, um processo de invaginação, ou seja, formando essa bainha aqui. O que vai acontecer? Essa membrana, ela vai ganhar como se estivesse ganhando um peso, formando como se fosse uma gota, e vocês estão percebendo o que aconteceu com ela aqui. Ela se juntou aqui, tanto que se você tiver água aqui, ela não gosta de água, então ela vai grudar aqui de novo. Então, ela vai formar novamente a membrana, ela vai se ligar aqui, e você vai ver que vai formar uma vesícula aqui dentro, ou seja, uma espécie de bolha que formou, onde dentro dessa bolha tem a substância externa. Esse processo de colocar para dentro da célula substância por esse método, a gente chama de endocitose. Vocês já vão entender que a endocitose tem divisões, tá? Então, é o processo em que a célula tem por objetivo trazer por interior substância por meio de invaginação. Então, lembrando que invaginação é aquelas reentrâncias, como se fosse aquela
aquele pocinho que se formou, e depois essas células formam uma vesícula, que vão dobrar e vão isolar ela do meio interno. Olha aqui, ó. Você tem uma bactéria que ela teve uma formação de pseudópodes, que são essas perninhas aqui, que vai depois isolar. E essa substância vai para dentro da célula, mas vai ficar isolada nessa vesícula aqui, ou essa bolinha aqui, ó. Quando eu pego estruturas maiores, eu chamo de fagocitose. Quando eu pego estrutura menor, eu chamo de pinocitose. Mas no final, você vai ter sempre uma vesícula dentro dela. O que é essa vesícula? Essas substâncias aqui. E isso é importante, por quê? Porque você vai entender que algumas substâncias, elas são necessárias para estar dentro da célula, e algumas questões, como, por exemplo, no processo de infecção, isso aqui é uma forma de você resolver uma infecção, tá? Então, vocês já vão entender o que é isso. Isso aqui é uma endocitose, que está lá na capa. A invaginação é isso, as substâncias que estão fora é isso, e a vesícula é isso, que nada mais é do que a membrana celular que formou essa bolinha, que é a vesícula, isolando a substância que estava fora, e aqui é dentro da célula, tá? Então, você tem essa informação aqui, ó. Depois vocês vão ver que eu vou explicar melhor sobre isso. Se eu ponho para fora a substância é exocitose, se eu ponho para dentro é pinocitose. A pinocitose é quando a substância é menor, quando forma esses pseudópodes, que são essas perninhas, chama de fagocitose, porque é uma substância maior. Essa aqui é chamada vesícula pinocítica, porque tem a ver com pinocitose. Isso aqui é uma vesícula fagocítica, que tem a ver com fagocitose. É uma vesícula endocítica, porque formou essas substâncias dessa forma, mas aí a gente vai ver que é apenas questões de palavras, tá? O que é uma pinocitose? Eu tenho substância fora da célula, que não vai passar nem por difusão facilitada, não vai passar nem por transporte ativo, não vai fazer nenhum tipo de passagem por membranas. O que acontece? A membrana celular ela sofre essa invaginação, aqui ela vai grudar uma na outra e vai formar essa vesícula, e aqui ela vai fechar novamente. Você está vendo que é uma imagem real, ó, todas as vesículas aqui, ó, que está sendo formada, tudo isso aqui é pinocitose acontecendo, tá? É um tipo de fusão, não deixa de ser, mas tem essas vesículas formadas, que já está finalizada, ó, aqui ainda está se formando. Aí vocês estão percebendo que também aqui está acontecendo isso, ó, o líquido está sendo absorvido, ó, vai ter uma espécie de represamento desse líquido por meio da membrana que ficou formada aqui. Aqui agora você vai ver a fagocitose. Imagina uma bactéria que está aqui tentando agredir o corpo. Algumas células, por exemplo, macrófago ou neutrófago, que são células de defesa, vão até essas bactérias, vão formar como se fossem uns bracinhos, que a gente chama de pseudópodes, e vão abraçar essa estrutura maior. E quando ela abraça a estrutura maior, ela vai englobar essa substância e depois vai digerir essa substância, como se estivesse destruindo ela. A palavra fago seria comer, como se fosse a célula comendo. Nesse caso, ela está comendo uma bactéria, um ser nocivo. Tem células especializadas para isso, que são esses macrófagos e esses neutrófagos, vocês já vão entender depois. Mas é importante vocês entenderem que esse processo de fagocitose também é uma endocitose. Lembrando que endocitose é quando você coloca uma coisa para dentro da célula, tá? Então, de que maneira isso vai acontecer? Dessa forma. Você vai ter a membrana celular formando como se fosse um braço, e esses braços vão fechar aqui em cima e vai isolar essa bactéria, no caso, que está ligado a essa estrutura. Só por curiosidade, isso aqui é um anticorpo, tá? Que na verdade isolou essa bactéria. Essa bactéria ficou aqui presa, isso aqui vai ser englobado. O que vai acontecer? Isso aqui vai formar uma vesícula, que é essa partezinha aqui, ó. E depois vai vir substâncias aqui como se fosse um ácido que vai destruir esse vesícula fagocítica, ou seja, essa bolinha que foi engolida. Lembrando que nesse caso, esse neutrófilo é uma célula de defesa que vai engolir, por exemplo, uma bactéria que causa doença. Como que ele faz? Ele chega até ela, produz esses braços, que são os pseudópodes, vão abraçar ela e vai formar essa vesícula, que é uma espécie de bolinha feita da membrana celular que vai ser engolida pela célula. O que vai acontecer?
vai vir estruturas para cá e vai jogar um ácido e vai matar essa bactéria. Então, você já está sendo defendido desse invasor. Isso é fagocitose, um exemplo, tá? Olha para cá. Então, se vocês olharem para cá, o que vocês estão vendo? Você tem aqui uma ameba, nesse caso aqui não é uma célula do corpo, é um ser vivo, ele vai formar esses bracinhos, então ele vai fagocitar essa bactéria. Lembrando que a ameba é um tipo de protozoário que come bactéria, então ele vai fazer o quê? Ele vai formar esse pseudópode. Você vai vendo que ele vai fechando, como se fossem uns bracinhos. Ele vai formar esses fagossomo ou vesícula fagocítica, que são essas bolinhas, que é como se estivesse engolindo, mas ela está isolada aqui. Ela vai produzir umas enzimas que vai vir aqui e vai destruir. Você pode ver que isso aqui está tudo quebrado. E depois ela vai eliminar os resíduos, como se ela tivesse comido uma bactéria, digerido a bactéria e defecado a bactéria. Então, essa defecação a gente vai falar daqui a pouco. Isso aqui é fagocitose. Formou pseudópolis, formou esses bracinhos, tá? Isso é importante vocês saberem que é um tipo de endocitose. Ó, de novo, você tem aqui o pseudópolis formado, vesícula fagocítica, ou seja, está formando aqui uma estrutura que é feita da membrana celular que isolou, como se tivesse formado uma bolinha. Você pode ver que está digerindo, a gente chama isso aqui de fagolisossomo, que é o fagossomo mais o lisossomo que está sendo digerido. Você pode ver que aqui está sendo eliminado o resíduo, então os resíduos da bactéria estão vindo para cá. Ela era assim e se tornou isso, foi destruída, tá? Isso aqui é um neutrófilo, uma célula branca de defesa. Só por curiosidade, quando essa célula branca joga fora, isso aqui pode formar o pus, tá? O pus, muitas vezes, é o resíduo dessas defesas que o nosso corpo faz. E aí você tem essa estrutura sendo formada, foi englobada, foi destruída, depois vai ser eliminada. Ó, isso aqui é um processo onde há um recrutamento das células de defesa para ir para os tecidos, para poder engolir os seres que estão invadindo o corpo. Por exemplo, você se machucou, as bactérias entraram no seu corpo. Aí no seu sangue vai sair célula de defesa que vai fazer esse processo de saída chamado de apesdese. Vai ter outros processos, mas aqui não cabe falar disso. Vai engolir, vai digerir e vai eliminar. E aí você tem a pinocitose, que é uma endocitose, só que você não vai formar pseudópodes, você vai formar vesículas como essa aqui, né, que seria essas substâncias aqui. Essa pinocitose, ela tem como característica também englobar a substância, no caso de partículas menores, normalmente, não necessariamente são células estranhas ao corpo, como se fosse uma defesa, muitas vezes pode ser uma proteína, pode ser um aminoácido, pode ser qualquer coisa, ó, uma partícula líquida entra aqui, ela é englobada, é formada uma vesícula, e quando é uma substância menor, a gente chama de pinossomo. Quando é uma substância maior, a gente chama de fagossomo, porque esses fagossomos ele vai ser digerido. Os pinossomos ele vai ser englobado, pode ser muitas vezes usado como parte da manutenção ou do metabolismo celular, tá? Ó, isso aqui no caso é uma fagocitose, porque formou bracinho. Aqui é uma pinocitose, não formou bracinho, ó, partículas menores. Aqui é uma bactéria, ó, fagocitose forma fagossomo. Pinocitose forma pinossomo. Você pode ver que aqui é uma substância menorzinha, não tem bracinho. Então, essas são as diferenças entre pinocitose e fagocitose, tá? Ó, pinocitose, você não formou bracinho. Aqui, por exemplo, pode ser um aminoácido, pode ser um açúcar, pode ser uma proteína, pode ser qualquer coisa que formou e veio para cá. Então, é pinocitose também, tá bom? E aí, a exocitose. A exocitose é fácil. Toda vez que vocês ouvirem a palavra exo, é fora. Então, tudo que você fizer e for para fora, exo. Citose, processo de a célula mandar a substância para fora. Então, se você olhar para esse exemplo aqui, ó, ela incorporou aqui, ó, no caso, ela fez uma pinocitose, acho que já é isso, acho que ela tem uma proteína aqui englobada em uma vesícula, ela tem que jogar para fora, está indo para fora. Isso aqui é uma exocitose. Aqui tem uma substância que tem que ser jogada para fora, exocitose. Isso é muito comum em células que estão secretando, por exemplo, hormônios, né? Ou mediadores inflamatórios. Vocês vão entender isso mais para frente, tá? Exocitose é um processo biológico, ou seja, você tem que incorporar alguma coisa, mas tem que jogar fora. É igual você comer alguma coisa, você tem que defecar, ou urinar, porque você tem que colocar os resíduos para fora.
A exocitose nada mais é do que pôr esses resíduos para fora. Então, são processos que a célula tem de incorporar materiais, digerir materiais e eliminar materiais. Entre elas, a substância que a célula produziu por conta própria ou que ela digeriu e precisa ser eliminada. Então, esses processos, você pode ver muito claro aqui, ó. Você tem, no caso, formação de pseudópito, então você tem uma fagocitose aqui acontecendo. Formou um fagossomo, uma vesícula com uma substância dentro, vai ser digerida. E essa digestão vai formar uma vesícula aqui que tem resíduos aqui dentro. O que acontece nessa volta? Jogou fora. Então, você fez uma endocitose, você colocou para dentro uma substância, e você fez uma exocitose, colocou para fora, tá? O que entrou, saiu, tá? Isso é o que vocês estão vendo aqui, ó. Endocitose, para dentro. Exocitose, para fora. Entrou, endo. Saiu fora, tá? Exocitose, no caso. A exocitose, quando você joga resíduo para fora, é chamado plasmocitose. É como se fosse o cocô de célula, tá? A gente já vai falar disso agora, tá? Mesma coisa, ó. Entrou aqui uma substância. Nesse caso aqui não dá para ver, mas isso aqui é uma fagocitose. Vai ser incorporada uma proteína, aqui no caso do lisossomo, vai ser digerida e vai ser eliminada. Aqui no caso você tem um resíduo. Aqui você está fazendo uma exocitose. Uma endocitose e uma exocitose. E o que é a plasmocitose? Ó? É o cocô da célula. Se vocês olharem aqui essa imagem, o que vocês estão vendo? Formou pseudóptero, fagocitose. Digeriu, a substância foi destruída aqui. Ó. O que você vai fazer com isso? Vai ficar dentro de você com lixo? Não, você joga para fora. Então, a plasmocitose é como se fosse o cocôzinho da célula, que são as substâncias que a célula está eliminando. Simples, tá? Então, ó, é um processo de eliminação de resíduos. Ó. Então, o que vocês têm que gravar é isso. Eliminação de resíduo. Aquilo que foi digerido precisa ser eliminado. A plasmocitose está relacionado à fagocitose. Por quê? Porque aquilo que você digeriu, por exemplo, uma bactéria, vai ser destruída, vai ser fagocitada, vai ser destruída pelas enzimas do lisossomo e depois vai ser eliminada. Então, é isso. Ó. Houve uma fagocitose, está sendo formado uma enzima que vai destruir, você tem resíduo e agora você está eliminando. Tá? Então, isso aí é a plasmocitose. De novo, você fagocitou aqui uma substância, você engoliu, formou a vesícula, vai ser digerida, que você vai incorporar isso aos lisossomos, vai ter uma estrutura que a gente chama de fagolisossomo, vai digerir aquilo que estava lá e vai jogar fora. Isso é plasmocitose. A plasmocitose não deixa de ser uma exocitose, só que ela tem um nome específico devido ao fato de ser uma eliminação de resíduos de uma fagocitose, que nada mais é do que uma incorporação de substância, que normalmente são resíduos bacterianos ou de estruturas internas da célula, como organelas, que não estão mais funcionando, ou seja, são afuncionais, que está sendo digerido e vai ser eliminado, tá? Aqui vocês têm um exemplo mais simples, ó. Você incorpora uma substância, ou você faz fagocitose, ou você faz pinocitose. Essa substância vai ser digerida, vai formar resíduos e vai ser eliminado. Essa eliminação é uma exocitose por plasmocitose, tá bom? E é isso, gente, tá? Eu não vou me estender muito, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mas de qualquer maneira, espero que vocês tenham entendido. Essa gravação depois vai ficar disponível para vocês. Espero que vocês consigam compreender que esse material é um pouco complexo, mas eu não posso abrir mão de dar essas atividades para vocês, porque eu acho que vocês merecem uma boa aula. E como vocês vão ter acesso a esse material, então vocês podem rever aquilo que vocês talvez não tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês falam comigo, tá bom? Abraço a todos e que Deus abençoe e se cuidem, tá bom?